o horário das condições psicofísicas ideais. Eu gostaria que você falasse as principais condições psicofísicas. Olha aqui, se a pessoa tem um bom horário, uma boa disciplina de serviço, se ela é bem organizada, o melhor para trabalhar intelectualmente é de madrugada. Por causa do silêncio, é justamente esse horário aqui, é o antilucano. Mas não é todo mundo que consegue isso. A pessoa que trabalha o dia inteiro não vai conseguir fazer isso. Entende? Agora aqui é acordar cedo. Você sabe que isso aqui virou até uma anedota lá no Instituto, quando eu falei, né? Que vieram me perguntar qual é o melhor horário para uma pessoa pesquisar. Eu falei assim, o quê? Eu falei assim, não, por exemplo, pesquisar bibliografia, um processo intelectual. Eu falei assim, de madrugada. Todo mundo deu conta. Isso faz mais ou menos uns 12 anos. Mas olha, é muita gente dessa escola, não sou só eu, não. Melhor horário. Por exemplo, eu estou falando nisso hoje, por incrível que pareça, é aquele negócio das sincronicidades. Essa madrugada eu trabalhei de 1h até às 7. Mas eu fui dormir, era mais ou menos 8h30 por aí. Os fatores que influenciam as condições psicofísicas, silêncio, não, a pessoa está mais tudo, descansada, é tudo. Um monte de Tem uma coisa. opção de condições que é bem melhor. Você fica muito mais concentrado, a situação é melhor. Agora, é preciso olhar o processo da glândula pineal, dos pinealócitos e o processo da glândula devido à alimentação fotônica. Se uma pessoa não dorme direito, ela não pode fazer isso. Agora, outra coisa também, se vai trabalhar de madrugada, é preciso ver o que a pessoa come, que isso influi na parte gastrointestinal. É aquilo que a gente fala, o gastrosoma tem relação com o mental soma o tempo todo. Mas ela tem que jogar com o sono, por exemplo, ela tem que repousar bem para isso acontecer. Pois é isso que eu estou falando, o horário dela, ela tem que ver como é que é. Mas agora que é melhor é. Por exemplo, a pessoa que gosta de dormir lá para meia-noite, esquece isso. Não dá, ela não vai trabalhar bem com isso. O ideal é dormir mais cedo e acostumar. E outra coisa, pior não é isso. O que exige mais isso é a rotina útil. Se a pessoa não tem uma rotina adequada para isso, o corpo não está pronto. É aquilo que eu falo. Por exemplo, uma pessoa demora 1 ano para diminuir 1 hora na carga horária de sono. Se ela diminuir menos, sabe? Se ela não diminuir 1 hora, ou vamos dizer, se ela em 3 meses ela cortar 1 hora, vai dar tilt nela. Não vai dar, não é imediato, é imediato. Aquilo demora um pouco. A questão da rotina que eu estava até para perguntar. Bom, a rotina, isso tem que se tornar rotina. Agora a pergunta minha é como que a gente faz para isso se tornar uma rotina, né? Trabalha, daí uns 2, 3 anos você já está. Quer dizer, a própria rotina é que vai, ela é que vai indicar, fixar o processo. Agora, vale a pena. Eu estou colocando aqui, trabalho antilucano. Vocês não viram isso em parte nenhuma, possivelmente. Mas vocês devem ter visto sobre o negócio de trabalhar de madrugada, trabalhar em silêncio, uma opção de coisa que isso tem. Já tinha falado. Sou só eu que penso. Várias vezes você falou, não com esse nome, mas falou. Mas esse aqui é o nome técnico. Eu estou até usando aqui, com 3 expressões. É o eventual e o sistemático. O meu é sistemático. E eu não faço isso. O eventual, por exemplo, é essa mania que tem alguns brasileiros, por exemplo, de estudar antes da prova. É o trabalho antilucano. Outro tem um trabalho para apresentar e deixa para a última hora. Isso está errado. Quase sempre esse aqui é o eventual. E muita gente. Agora, o problema é o sistemático. Esse que produz mais. Por exemplo, eu estou chegando aos 1000 verbetes. Eu já tenho 999 pronto. Estou trabalhando com o último para inteirar 1000. E nós vamos colocar isso aí, a Editades vai colocar 1000 para frente. Entende? Agora só falta digitar, fazer uma opção. Agora eu queria que você explicasse. Para você, lógico, o rendimento nesse horário é bem maior, mas dá para explicar, é bem maior, sei lá. Não pode, não tem comparação. Bobagem, com o tempo você vai ver isso. Mas só a pessoa, ela tem que ter experiência. Não acredito no que eu estou falando. Princípio da descrença. Faça a sua experiência pessoal. Daqui uns tempos você vai dar. Eu acredito na sua experiência. Agora... A minha experiência não dá para comparar. Não dá. Até tem menos passarinho à noite, você sabia, para fazer barulho. Você se concentra totalmente, não tem jeito. Agora, essa noite, por exemplo, eu acompanhei o frio,
Estava 7 graus durante horas aqui em cima, pelo meu termômetro. Agora, dentro de casa, o negócio estava 14, eu tive que mexer, acender as luzes, aquecedora, etc., para melhorar. Porque o ideal é a gente trabalhar mais ou menos na base de 20 graus. Isso é que é o ideal. Agora, eu percebo, eu não tenho essa rotina, mas eu percebo que na parte da manhã o trabalho rende mais. Na parte da manhã é porque por causa do seu horário. É só você fazer o negócio um pouco antes. Vai dormir mais cedo, vai recuar. Vai dar. Agora, o problema é esse. De manhã ainda faz barulho. Se você, uma pessoa que tem um apartamento no lugar de uma rua, que passa ônibus, por exemplo, dá uma barulhada. Eu sei disso tudo por causa do Rio de Janeiro. Que horas é ideal para ir dormir? Para ir dormir, aí é a pessoa que vai ver qual a carga horária de sono dela. Por isso que eu falo lá o negócio do turno mental somático que eu dei aqui. A pessoa tem que se adaptar e ver como é que ela é. Agora, por exemplo, na idade de vocês não podem diminuir assim, de 8 horas passar para 7, se demorar pelo menos um ano. Tá, mas depois de 7 passar para 6, às vezes se demorar até mais. Mas esse um ano, Valdo, é o quê? Diminuindo quanto por mês? Como é que vai fazendo essa diminuição? Você diminui e começa a tratar de você. Diminui sua atividade um pouco, olha como é que você está, recupera se você não está bem, durma mais, durma de dia, tira uma soneca, a siesta. Entende? Isso é importantíssimo. Agora, ó, o que eu vejo é o seguinte, quem quer mexer com o processo intelectual sério e que seja uma pessoa organizada, se não faz isso, está perdendo a oportunidade, porque isso é melhor, é o ideal. Agora, do ponto de vista médico, tem que seguir essas coisas que eu estou falando, porque senão piora mais a pessoa do que ajuda. Está entendendo? E não é só a mente, não. Estômago, uma opção de coisa. A Ieda está na vez, professor. Aqui. A Ieda. Obrigada. Professor, na parafatologia, final da primeira linha e início da segunda, o trabalho paracerebral da multidimensionalidade. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? O trabalho paracerebral da multidimensionalidade. O problema todo é o seguinte. À noite, por exemplo, todos os gatos são pardos. Já viu falar essa expressão? Então, veja, você, à noite, se o negócio está tudo em silêncio, você percebe tudo. Do ponto de vista parapsíquico, é o máximo. Agora, se você estiver sozinha no seu escritório, ainda é melhor ainda. Então, eu pesco tudo. E lá pela Santa, na hora que você começa a concentrar demais, você praticamente descoincide. É isso aí que eu estou insinuando, o trabalho paracerebral da multidimensionalidade. Você descoincide. Descoincidindo, trabalha melhor. É muito melhor, porque você pega as inspirações, além das suas aspirações, além dos seus sonhos, além da sua imaginação. Entende? Tinha até um filme que falava além da imaginação. É isso aí. Uma outra coisa, professor, falando em paracérebro aqui. O trabalho que a gente passa pelos amparadores que eles fazem, normalmente é no paracérebro da gente. Dinâmica, receptores, acoplamentar, agora, se ele já tem alguma afinidade com você, ele só se aproxima e já consegue. Mas a minha dúvida é se esse trabalho que é realizado, ele persiste para outra existência, porque é uma melhora ali, ou é só, tem a ver mais com o cérebro? Não, ele vai persistir para outras consciências, não é outra existência. Você vai abrir, você está entendendo? A consciência, o abertivo consciencial. Você vai ficar receptiva para a consciência daquele nível para mais. Sim. Então, isso é o máximo. Para você trabalhar agora, nessa existência. Na próxima vida, você tem que se ajustar por causa do cérebro novo. Daí passa tudo de novo. Toda nova vida tem que ter ajuste. Saber como é que a pessoa está. Mas a tendência é predispor a pessoa para isso ficar fácil. Pensa nisso. E daí a questão do parapsiquismo ajuda para outra existência tudo isso ser mais fácil. Né? O parapsiquismo, você já viu que tem aquele negócio do ponto, não tem? Como Por exemplo, o Jô Soares, na hora que ele estava falando, tem 4 pessoas que têm ponto, que passa para ele as ideias. Agora, com o parapsiquismo, tem 4.000 pontos, em vez de 4.
Você entendeu? Entendi. O processo é você captar. Qual a sua frequência? Entendeu? Esse aqui é o negócio da... Você captou aonde? O dial. Quer dizer, o dial, como o povo fala. Você vai pôr o plug aonde? Como é que é? Isso aqui, mano. Obrigada. Então o processo é esse. Com isso, a gente capta demais. Sua associação de ideias amplia. Tudo se estende e caminha para uma cosmovisão. Devia ter muita gente. Você fica plural. Eu perguntava para o senhor, porque pode ser que tenha um biorritmo alterado, que eu sempre gostei muito de trabalhar à noite. Então isso é uma questão de biorritmo alterado, né? Não, não é biorritmo alterado. Não. É o seu tipo. Você já se adaptou a isso. Está tudo certo. Agora, é por isso também, porque você gosta da parte intelectual, você gosta dessa pesquisa. Isso aí é muito importante. Esse horário é o que mais rende mesmo. É o que rende mais. Não dá para comparar, é bobagem. Não há outra hipótese. E só uma última questão. Quando aí vem o problema, né? Porque às vezes você tem que dar aula de manhã. Isso aí não atrapalha o fluxo do processo? Não, o problema é você fazer o sono antes de dormir. Olha lá o turno mental somático. Eu tenho aqui um verbete que eu dei. Isso. Às 7 horas eu dormi, até às 8. 8 e pouco eu estava no orociclo. Você entendeu? Agora, eu tenho os turnos. É o jeito. Por exemplo, esses dias aí que eu saí do corpo, fui lá para ver a Andréia, foi depois que acabou aqui. Às vezes, quando acaba aqui, eu durmo. Agora, não pode dormir demais. Senão você fica dump. Você fica entregas baratas. Tem que ser no máximo 1 hora, 50 minutos, por aí. Entende? Você recupera tudo. Eu, por exemplo, sou assim. Agora, o ideal mesmo é 4 vezes isso. 4 sonos e 4 períodos. Agora, eu divido o trabalho nosso aqui, geralmente eu consigo 3 bem, sem problema nenhum. Quase que o ano todo. Mas o senhor já tem... Agora, por exemplo, eu jogo com os horários e não passo mal. Tá. Se eu precisar, por exemplo, de recuperar, eu sou capaz de dormir mais se eu quiser. Agora, eu me preparo para tudo isso. Uma outra coisa, o sono. Você deve arranjar a acomodação confortável para dormir. O seu corpo, a parte do soma, é muito importante. Eu durmo com 4 travesseiros, mas é por causa dos meus processos de refluxo, essa coisa. Mas 2 travesseiros eu não precisaria, mas eu ponho para que o meu corpo não dê nenhum nó. Não há problema de circulação. Eu não tenho cãibra. Você está entendendo? Então, você tem que pôr. Isso é o ideal, eu vou te falar. Isso aqui é a dica, ó. Eu uso isso há mais de 50 anos. Você pega um travesseiro mole, que não seja duro, mole, para as suas pernas. Então você coloca uma perna em cima dele e vira de lado. Não vai, eu não posso, por exemplo, dormir assim, porque senão eu tenho que colocar um travesseiro para me segurar e quase sempre eu saio do corpo. Agora, se você coloca então esse travesseiro, suas pernas ficam com a circulação normal. Agora, o outro travesseiro, você enrola como se fosse alguma coisa que você estivesse segurando. Isso melhora o processo, seus braços e a posição da cabeça. Agora, você tem que relaxar muito, é o processo cervical, é a cabeça. Isso aqui, ó, que é importante. É o problema do pescoço. Como é que você fica no travesseiro? O travesseiro que ficar debaixo da sua cabeça também não deve ser duro demais, não. Mas ele deve ser mais forte do que o outro. Eu uso 2 moles, um em cima do outro. Eu me sinto melhor assim. Esse que fica na minha mão é mais duro. E o da perna é mole. Entendeu? Agora, isso é o ideal do ponto de vista da fisiologia do corpo. Com isso, não tem problema nenhum. Por exemplo, todo mundo é implicado comigo. Poucos sempre me viram dormir. É o seguinte, eu estou para dormir, eu viro, começo a dormir. Agora, eu acordo, já estou totalmente acordado, já fico em pé logo. O povo não admite isso. Eles acham que isso faz mal, que vai me dar alguma coisa. Bobagem, né? Você está entendendo? Que é o processo da pronação. Você sabe que isso tem isso mesmo. Mas não é o meu caso. Devido ao problema do modo de dormir. Entende? Obrigado. Eu acho que é ela lá agora. Dentro da fatologia, na penúltima linha, o relógio biológico às 3 horas ou da alta madrugada. Você podia explicar um pouquinho melhor essa condição?
O relógio biológico das 3 horas é quase sempre uma pessoa normal, que tem a vida aí de dia e de noite, essa coisa toda, é a hora que a pineal precisa de funcionar. Então, é o processo da alimentação fotônica. Então, isso aí é que é o problema mais sério. Agora, por exemplo, para uma pessoa que está habituada igual a gente, isso não tem problema nenhum. Entende? Porque a gente dorme espaçado e isso atende a minha carga horária de sono. Porque a verdade é o seguinte, nós não precisamos de dormir muito. Isso é mais hábito. Mas agora, não pode mudar esse hábito de uma hora para outra, porque a biologia não admite mutilação. Ela não admite nada de truculência. Tem que ir tudo devagar. Então a carga horária de sono, ela é séria. Tem que ser respeitada. E com relação ao turno mental somático, então, essa condição da pineal, do funcionamento das 3 horas, isso fica diluído durante os turnos? Ou como é que é? Não tem esse pico? Não, o pico é porque o povo é que chama, que geralmente isso aí de 3 a 6 é o melhor horário que eles acham. Muita gente acha isso. Tem livros sobre essas coisas que o povo fala. Entende? Mais ou menos é por aí mesmo. Agora, eu, por exemplo, trabalhando, igual essa noite, por exemplo, 6 horas, isso para mim é excepcional. A minha média é 3. Essa noite eu fiz 6. Está tudo a meu favor, situação toda bem, vamos em frente. Entendendo? Uhum. Agora, raramente eu vou às 7 horas. Entende? Mas essa noite eu fui porque, às vezes, o que eu estou fazendo não dá para parar. Já pega um ritmo, né? O processo intelectual tem isso. É o próprio serviço, né? Faz com que você caminhe, você nem vê o tempo passar. Então, dentro dessa condição, você pode explicar o crescendo responsabilidade e automotivação? É isso aí. É isso aí. Aqui tem várias coisas, está tudo dentro. Tudo dentro do mesmo. Ô, Valdo, aqui. Como que é o negócio da pineal, então ela precisa de escuridão para funcionar, né? E das 3 horas ela tem que parar. Ela é o horário de pico, né? Se você liga a luz, ela vai parar. Pois é, mas nós não temos nada disso. Quando você Como você repõe isso? Durante o dia, as coisas normais. Eu acho que isso tudo aí é besteira. Eu estou assim faz 50 anos, nunca tive nada. Você me conhece há muito tempo. Você já viu eu doido alguma vez? Com algum surto? Faz 50 anos que eu sou assim. Eu era rapazinho quando eu comecei a fazer isso. Agora, fui estudar. Por quê? Devido ao estudo da projeciologia, eu fiz uma opção de coisa que é muito além do normal aí, né? Outra coisa, eu era menino praticamente, quando eu comecei a psicografia, era de noite, porque tinha que ser depois que as aulas tinham acabado lá, a sirene já tinha batido, tudo fechado, praticamente. Tinha época que era só eu e um guarda que ficava lá de noite. Então, eu trabalhava justamente no anfiteatro da escola lá da faculdade, eu trabalhava sozinho. Foi quando eu vi o negócio que os lápis começaram a dançar na minha frente. Aí eu tive que parar. Aquilo já era de noite, porque lá acabava 11, 11h30, que batia a sineta. Aquela braba. Aquilo batia para todos os pavilhões das escolas. Então tinha que fechar tudo à noite. Agora, esse anfiteatro era na porta do meu quarto. Então eu saía, ia lá e fazia os exercícios de psicografia. Foi assim que eu fui desenvolvendo a coisa. Eu era menino. Agora, isso tudo já influía. Outra coisa, eu trabalhava e estudava nessa época. Não era fácil. Entendeu? E você aconselhou reposição da melatonina nesse caso ou não? Não, porque você está de dia, tudo. Por exemplo, aqui, em Foz, com esse solão, esse calor nosso tropical, o Rio de Janeiro, onde eu morava, não está nada, isso é bobagem. Eu nunca tive problema disso. Por exemplo, o próprio problema do confuso horário, que é o negócio do fuso horário, que é o processo da melatonina, eu também nunca tive problema. Você está entendendo? Jet lag. Nunca. Por exemplo, minhas viagens ao Japão. Há um monte de gente que chegava lá, estava tudo perturbado. Eu nunca tive, nem de lá para cá, nem daqui para lá. Coisa séria eu nunca tive. Devido ao processo de horário. Agora, então tudo é um processo de você domesticar suas glândulas, seu corpo, seus órgãos, seus sistemas. Por isso que eu estou falando. Tem que respeitar. Mas com o tempo você domestica, você faz um gentleman's agreement com cada um desses sistemas.
Até porque a pineal ela não precisa de tanto tempo assim para liberar, né? Ela libera com 2 horas, ela faz o ciclo completo. Né? Eu queria perguntar, é melhor acordar, por exemplo, 3 horas e até às 6 e dormir um pouco, ou, por exemplo, acordar às 4 e ficar direto? Não. O ideal é você picotar o processo. O ideal é picotar as 24 horas em 4 turnos. Eu falo assim, depois de um turno... Você já viu lá o turno mental somático? Eu escrevi, é aquilo. Olha lá que eu estou dando aquilo que é o ideal. Mas eu não aconselho aquilo para todo mundo, não. Eu falo assim, na madrugada... Tem que começar aos poucos. Na madrugada, por exemplo, acorda e depois, antes de continuar o trabalho, acordar para o trabalho, dormir um pouco. É o ideal. 1 hora, pelo menos. Depois do trabalho de madrugada. É o que eu faço. Eu dormi hoje. Das 7 às 8. O ideal... Agora, por exemplo, eu deito das 7 às 8. Não preciso nem de olhar no relógio. Mas às vezes eu olho. Essa madrugada mesmo eu olhei que hora que era. Então, agora, eu estava, às vezes, eu estou muito aceso. Depois de 6 horas assim, eu estou totalmente aceso. Então, se eu dormir 10 minutos, eu já recupero depois. Tem umas coisas estranhas nisso tudo. Com o passar do tempo, a pessoa tem que fazer experiência nisso. É bobagem estar falando aqui, viu? Não adianta. É princípio da descrença. Não siga nada que eu estou falando. Faça a sua experiência e vai ver o que acontece. Eu fiz... Mas, por exemplo, tem umas coisas que são paradoxais. É igualzinho o sono paradoxal. Você sabe que existe. Então, veja. Se eu trabalho muito, estou muito excitado, entusiasmado com aquilo, a euforia aumenta minhas energias. Eu, às vezes, em vez de dormir 1 hora, eu durmo 10 minutos, eu recupero tudo. Tem muita coisa disso que eu não explico. Isso aí a gente precisa de conversar com o Siddhartha, com o Nicomedes, esse negócio todo para dizer como é que é o Tarte. São pessoas que estudam esse assunto. Isso aí tudo tem. Agora, eu sou prático. Eu sou, nesse caso aí, entende? Um pesquisador prático da história, que eu vejo comigo. Eu consegui sobreviver até aqui, sem muito problema nisso. Agora, na minha idade, gente, a gente não precisa dormir muito mais, vocês sabem, isso é normal. O ideal, então, a priori, assim, seria das 3 às 6 e depois 1 hora até às 7 para... O ideal seria isso. Na sua idade, talvez, o ideal é começar das 4 às 6. Depois das 7 às 8. Depende da hora que você precisa estar lá no hospital. 1 hora antes. Olha aí, mas põe 2 horas só. Eu fiz isso durante mais ou menos 3 meses que eu estava fazendo uma prova e funciona muito bem. E parece que aquele sono que a gente tem... O problema ruim de vocês jovens, cada emprego, serviço... é que tem solução de continuidade, isso não é bom. Mas, tem que ser assim, ó, começou, você aguenta aquilo 10 anos. Depois você muda. Você vai mudando, a coisa... Você domina totalmente o processo. E parece que aquele sono que a gente tem logo depois, ela assenta aquela memória do estudo que você fez. Agora, ó, ele fixa ela, né? Agora eu vou te contar outra coisa. Por exemplo, do jeito que eu sou hoje, eu posso dormir às 7h30, como posso dormir à 00:30, sem problema. Eu encaixo tudo. Você está entendendo? No outro dia, eu já estou tudo na rotina. Então, por exemplo, às vezes eu quero ver um processo de televisão, uma apresentação que vai ter, uma entrevista de alguém, o negócio é de noite. Eu corto meus horários. Agora, de vez em quando eu dou um golpe. Então, por exemplo, tem lá um programa que começa 00:00. Então, o que eu faço? Às 8 horas eu deito, durmo até um certo ponto, acordo antes. Eu mesmo já coloco, ó, tantas horas, você tem que acordar. Tal. Aí eu acordo um pouco antes, escuto, vejo o programa, depois vou dormir de novo, se precisar. Tudo isso eu sei julgar com a situação. Agora, o problema todo, você vai me perguntar assim, qual é a melhor arma, o melhor expediente, o melhor instrumento para a gente fazer isso? Tem um. Projeção. Qual que é? Eu acho que é a projeção, né? Nada disso. Você tem uma ideia? Higiene consciencial. A hora que eu vou dormir, eu falo assim, não, agora não vou pensar em nada. Se eu começar a pensar, eu começo a elaborar hipóteses disso, daquilo, tal, eu não durmo. Então não, eu apago tudo. Liquido com tudo. Tábula rasa. Isso é que é o mais difícil. Isso aí a pessoa tem que arranjar com ela mesma. Nem o duplista ajuda o outro.
Nem o amparador não ajuda, é só a pessoa. Esse é o instrumento básico. Eu estou te dando um macete, né? Isso aí é a coisa mais séria. Pensa nisso, higiene consciencial. Você tem melhorado, porque você era inculcado com a opção de coisa, você ficava tudo inculcado o tempo todo. Ultimamente você melhorou. Mas dá falta. Tem, ó. Mas eu tenho facilidade para dormir. Eu deito na cama, puff, na hora. Sei, mas esse negócio de facilidade para dormir, eu preciso de ver. O que fica depois? O que é que tem nisso? Se você acorda lúcido, por que é que você está com sono? Porque tem gente que tem hipersonia. Isso é outra coisa, isso é doença. Tem que ver. Eu durmo, mas acordo. Meus negócios são normais comigo. Entende? Não sou normal perante os outros. Uma pessoa que vai ver como eu durmo, esse cara é louco. Mas eu sou normalista dentro dessas coisas, não tem nada. Agora, tudo calculismo, cosmoético, racional, lógico. Senão não vai. Tem lógica para vocês tudo? Agora, vamos estudar mais, tem mais coisa para ser visto nisso aí. Isso aí é o máximo. Professor, podia clarear um pouquinho mais essa técnica de diminuir um horário, 1 hora de sono? Falou, em 1 ano... Olha, isso aí eu falo, porque desde o centro da consciência contínua já tinha gente. Hoje, muita gente já segue. Gente que eu falei aí, em 1982, por exemplo, o povo está hoje, está dominando as coisas igual eu mesmo. Agora, o caso é o seguinte, deixa eu explicar. Você, por exemplo, Luiz, você vai examinar você quando você estiver com a sua vida sentada. Não pode ter novidade, não pode mudar de horário, não pode ter mudado um trabalho seu. Você está entendendo? É a hora que a sua vida assentou. É igualzinho como se você fosse começar a ter netos. É quando tudo assentou, é que você pode fazer isso. Então você vai ver qual a sua carga horária de sono. No seu caso deve ser no mínimo umas 8 horas, possivelmente, por causa da sua idade. Você é um menino, né? É médico, mas é um menino. Então agora o que é que se passa? Nessa condição, você das 8 horas, você fala assim, eu vou agora deixar 1 hora, eu vou acordar antes, eu vou dormir só 7. Então você vê o horário que você dorme e a hora que você acorda. E você vai ver, ou você dorme mais tarde, ou você acorda mais cedo. Corta 1 hora. E começa a ver como é que você faz. O primeiro mês, o segundo, vê tudo como é que é. Olha primeiro a sua memória, se você está bem. Vê se você não está bocejando de dia. Isso no primeiro mês é normal. Mas, por exemplo, lá pelo 3º mês, se você ainda está bocejando, tem alguma coisa errada. Você entendeu isso até aí? Você não pode ficar com carência do processo de sono. Outra coisa, não pode esquecer as coisas, a sua memória tem que estar boa. Não pode estar esquecendo a chave do carro. Você está entendendo? Em casa. Entende? Tudo isso tem que ver. Agora, isso é 1 ano para você fixar. Você só vai ter confiança agora. Coloca tudo no laptop, tudo no notebook, tudo que você está fazendo. As reações que você tem, as sensações que você tem, o que aconteceu. Que às vezes aí você vai descobrir, não, eu não posso fazer isso agora, ainda não dá. A minha memória já falhou, não dá certo. E tem que abrir o olho desde o início. Nesse caso, seria interessante, por exemplo, uma siesta durante o dia para repor? O ideal é a siesta. Isso é ideal para todo mundo. Mas além das 7 horas. Está provado que é bom. Agora, não pode ser muito tempo. A média é 50 minutos, é igual a Tenex. Por exemplo, assim, eu durmo 8 horas, daí eu passei a dormir 7, mas estou tendo esses bocejos. Eu dormi 7, mais umas dorme de dia para compensar, que às vezes ajuda. Até você dominar aquilo. Agora, dependendo dos seus horários, se você puder fazer uma siesta, você pode passar para 6 horas em pouco tempo. Com a siesta, já consegue equilibrar, contrabalança, entende? Às vezes dá certo. Mas, cada caso, Luiz, é específico, é individual. Não se brinca com isso. A coisa mais séria, o ponto nevrálgico, para começar, é ver a sua memória. A memória tem que ser respeitada, de tudo quanto é jeito, senão não vai. Entende? Porque não adianta nada. Se a sua memória falhar, e você começar a engripar no processo, o seu trabalho mental somático de madrugada vai para o espaço. Você está abortando o problema. É o natimorto. Não vai adiantar nada. Entendeu? Agora a gente tem aqui, o que devemos comer se trabalhar à noite?
Olha, a melhor coisa que faz para a maior parte das pessoas é comer casca de pão seco. Uma porção de coisa nesse sentido que ajuda o processo da hiperacidez do estômago. Agora, não deve ficar sem comida, não. Principalmente se a pessoa começar a sentir alguma coisa. Porque senão vai dar escotoma cintilante. Começa a aparecer como se fosse assim, as moscas no olho da pessoa, lá, o jeito dela. Então, a casca de pão, algum biscoito seco, alguma coisa nesse sentido, é a melhor coisa por causa da acidez. Agora, tem coisa que é muito boa, né, para acidez. Se o negócio piorar, tem que comer algumas frutas, alguma coisa nesse sentido. Eu queria entender, eu não sei o que significa madrugada cinzenta. É de cinza? Madrugada, hein? No final, cinzenta. Cinzenta. Madrugada cinzenta é aquela, por exemplo, que não chove e nem faz frio, não faz nada. Não tem lua e não tem nada. O sol não tem mesmo de noite, mas não vai ter lua. Então ela é cinzenta. Geralmente eles falam que é tudo tranquilo. Sabe, lá, falando agora na sua linguagem espanhola da época do feudalismo. Vem cá, aqui. O cara passava assim com a lanterna e falava assim, tudo bem no café de Abrantes. 3 horas da madrugada, tudo bem. E passava assim. Você sabe que era isso, né? Você lembra disso, não? Cada dia. Mas você sabe que era assim, né? Tudo bem, como é que é? Tem até uma expressão que é uma rima, né, que eles fazem, né? Tudo como antes no castelo de Abrantes. É uma coisa mais ou menos nesse sentido. No castelo também. Lá o negócio, muita coisa, era também de castelo, não era só quartel, não. E aqui não daria para colocar na numerologia a madrugada com niebla, como é que fala? Neva. Da nevasca. Sei, mas que aqui tem muitas. Aqui, mas eu estou falando do Brasil para o mundo. Não, aqui, mas aqui tem muita nevasca, madrugada. Não, com niebla. Neblina. Isso. Não, essa é a cinzenta. Então, é uma delas. É nebulosa. Que aqui tem muitas. Neblinosa. Ou nebulosa. Incluso em verão tem. Não é. Aqui no Ceará, por exemplo, acorda, você não vê 2 metros na frente. Pois é, essa semana passada teve uma manhã assim. 7 horas da manhã, você não enxergava nada. Alguns metros na sua frente. É essa que eu queria falar. Você tem uma ideia? Até dentro aí da galeria da lógica, estava com neblina. Dentro. Sai dessa. Porque tinha chovido antes, a umidade levantou a neblina. Uma outra coisa. A pessoa que vai fazer tudo isso, olha bem, Jarbas, ela não pode se sentir com solidão ou qualquer coisa, senão ela está perdida. Vai dar entre parafuso. Porque o isolamento é um fato, né? Principalmente se essa pessoa não tem parapsiquismo, ela não vai ficar pior do que o faroleiro em serviço. Entende? Isso tem que olhar. É um isolamento. Agora veja, eu não tenho essas coisas, muito embora de vez em quando eu mesmo falo com a Graça, seria bom a gente sair, eu preciso de mudar as coisas que eu estou fazendo, porque às vezes vários dias, muitas horas, isso não é bom. Agora, a outra coisa também, às vezes eu noto que eu estou precisando disso, a hora que eu quero ver o que aconteceu, quando eu vejo muito barulho, que aquilo está me interessando, é porque eu estou querendo ver alguma novidade por fora, entende? E aí na nossa casa, às vezes tem um barulho ou outro, não tem jeito, por causa das árvores, o processo de chuva, uma coisa nesse sentido. Fora as gatinhas em casa, né? Porque gatos, você sabe, à noite eles estão acesos igual eu. É tanto que lá em casa tem 4 gatas e um gato, né? Que sou eu. Porque à noite é que eu funciono, né? Eu sou totalmente notívago, até um certo ponto, né? Olha só. Vocês acham, por exemplo, que eu estou cansado hoje? 6 horas eu trabalhei à noite. Você entendeu como é que é? Isso é o meu normal. Agora, hoje que coincidiu pelas coisas que eu estava fazendo. A projeção potencializa isso? Ela potencializa porque você fica mais para lá do que para cá. Você lembra que eu comecei a falar aqui e falei, você acaba de coincidir. Isso é normal. Agora, trabalhando com o amparador, você fica... Entendeu?
Mais para lá do que para cá mesmo, não tem saída. Agora, com o tempo, isso ajuda. Agora, na projeção, quando você está trabalhando muito, por exemplo, eles evitam que eu saia do corpo. Eu também tenho evitado. Eu tenho que me concentrar no processo intelectual. Para fazer aquilo que eu falei, até abril de 2011, senão eu não chego dos 2000. O fato de você trabalhar, de certa forma, descoincidido, isso não promove um maior já descanso do corpo em relação à pessoa que trabalha só... Eu sei disso, mas agora é preciso de você saber receber isso. Tem que fazer a recepção. Agora, como são muitos anos, eu já acostumei, né, com a situação, eu sei tudo como é que é. De vez em quando, o próprio enumerador fala assim, ó, você vai deitar. Para com tudo, vai dormir. Ele vê alguma coisa. Às vezes é melhor. Mas às vezes eu acho que é o meu corpo, não é nada. Quando eu vejo, eu estou fora do corpo, atender alguém por causa da OFIEX. Entendeu? Então eu tenho a opção de jogo, isso depende da hora, nunca é a coisa igual. O que é bom nessa história é que essa rotina, ela nunca é igual. Não, o corpo é secundário, o corpo é a moldura dessa história. Na altura dos acontecimentos comigo, o corpo é moldura. Entende? Mas você tem que atender a moldura, tem que ilustrar, limpar, tem que cuidar, ela tem que ser também respeitada e conservada, né? Senão não vai. É o que a gente faz. Valdo, como assim recepção? Tem que saber receber isso. Você tem que saber receber a situação, porque se você não estiver só ligado às ideias daquilo que você está elaborando, redigindo, ou qualquer coisa, desenvolvendo, você não vai ver o processo parapsíquico. A divisão de atenção mais séria que eu acho nesse trabalho, eu não estou falando isso aqui porque é preciso das pessoas desenvolver para chegar nisso. Por isso que eu falei, tem que ter experiência. Mas a coisa mais séria é julgar entre a intelectualidade, a psicomotricidade do corpo e o parapsiquismo. O parapsiquismo que eu estou falando é avançado. Entende? Eu acho isso importante. Muito importante. Agora, isso é só com o tempo. A pessoa tem que ver, porque cada caso é individual. Como é que fica? Agora, o que eu vejo é o processo, por exemplo, emocional, influi demais nisso. Não é só o gastrosômico, entende? O gástrico, o problema emocional, o relax. Pois é, isso é muito sério. Uma outra coisa muito séria é a posição. A posição e o jeito da cadeira. Por exemplo, você já viu que essa cadeira aqui, ó, ela faz essa dobra, do jeito que a Laura está usando isso aí. Essa cadeira é boa por causa disso. Eu não gosto dessas outras que são lisas. Elas não são, porque não tem a curva da minha coluna. E a minha coluna, o Pedro me examinou, eu estou... Cá embaixo está tudo bem, só que em cima que não presta, porque houve acidente. Você está entendendo? E isso não é fácil. Entende? Agora, eu olho isso muito, a posição. E outra coisa, na hora que você está digitando, aí muitas horas, se você não tiver cuidado, você está sempre fora. Isso não é bom. Tem que segurar a curva e você sentar direito. Então, a ergonomia é um fator seríssimo em tudo isso. Eu já escrevi essas coisas todas, você sabe que tem uma opção de coisa, até artigo já escrevi. A sua flexibilidade quanto aos horários, que, sei lá, muda, tem uma variação. Ela muda em função do quê, principalmente? Em função das circunstâncias. É aquilo que a gente fala, todo o processo da... O que você vai fazer? São os fatos. A pressão do problema. Por exemplo, eu quero ver lá um negócio. A entrevista do cara vai ser tantas horas. Aquilo eu não vou mexer para gravar aquilo para depois ver. De vez em quando nós fazemos isso. Mas às vezes o ideal é ver a coisa para ver o que vai acontecer. Então, eu durmo um pouquinho antes e acordo naquele horário. Eu jogo para aquilo que eu posso. As necessidades entram bastante forte. Agora, mas também tem as condições psicofísicas. Para você, existe alguma alteração? Existe. Para mim tem por causa desse negócio mesmo de refluxo, né, nessa idade minha. Isso aí me dá muito trabalho. Mas tem que jogar de noite, por exemplo, eu comer, eu tomo remédio. Todo remédio. Eu tenho esse negócio do refluxo, essas coisas no estômago, devido ao remédio de hipertensão. Que eu tomo remédio para hipertensão desde 1960. Presta atenção.
São 48 anos, é muita coisa. Agora, com isso, me prejudicou o processo da mucosa gástrica, essa coisa toda. E eu tenho que tomar o remédio hoje, eu tomo de madrugada. Para tomar, eu tenho que forrar com alguma coisa. Isso tudo é problema meu, esse é o meu maior problema. Então, por exemplo, eu já vi que tem determinado peito de peru, às vezes me ajuda, manga me ajuda, pão seco me ajuda. Outra coisa também, ameixa dessa tenra, sem semente, que essa aí ajuda sobre todos os aspectos. Você sabe que a ameixa, eu lembro de um companheiro nosso, aí, um amigo meu, que era praticamente dentro da família, que ele sempre tomava o caldo de ameixa preta, cada idade dele. Então tudo funcionava nele, a parte gastrointestinal. A ameixa é o máximo para isso. Mas agora, no caso também aqui, ajuda até um certo ponto o problema da hiperacidez. Você tem que cuidar de várias coisas. Tudo eu cuido. Agora, depois você cria aquele hábito, você segue aquilo do jeito que é. Agora, você não pode deixar passar as coisas. Uma outra coisa que eu tenho, que o povo até ri, eu tenho um lugar que eu guardo as comidas que eu como de madrugada. Em cima da mesa de jantar. Sabe aquele negócio italiano que você puxa e fecha? Mas tem agora, várias... o meu não é transparente, não. Ninguém vê o que tem lá dentro. Lá tem tudo, fechado. Tem manga, casca de... Não, manga tudo. fica de fora. Mas, por exemplo, quase sempre tem pão ou alguma coisa nesse sentido. Entende? Isso aí sempre tem. Não tem jeito. Outra coisa, o remédio que eu tomo, fica lá dentro e tal. Essas coisas, o remédio de hipertensão. E tem medicamento. Tudo meio arrumadinho, tudo certinho, sem toque. E outra coisa, não sofro com isso. Medicamento às vezes pode provocar, dar sono, né? Por exemplo, de hipertensão pode dar. Não, mas esse aí não é tanto, ele dá, mas não é muito não. E outra coisa, atualmente a minha hipertensão está tudo sedada, né, tranquila. E às vezes abaixa um pouco. Então se eu fico com 12, eu já falei aqui, com 12,5, com 6,5 eu fico meio mole. Não é o meu normal. O controle da saúde é bastante grande aí nesse processo. O corpo é que dá mais trabalho. Esse negócio de dessomar é muito bom. Você está entendendo? Dessomar. Por quê? Se você tiver lucidez depois, você vai trabalhar sem precisar de atender nada disso. Você não vai ter fome, você não precisa de dormir. Já pensou? Não vai ter nada dessa parafernália que o corpo exige. Isso aí eu considero o máximo, né? Mas aqui não tem jeito. A gente veio para... Tem que aguentar. É uma ordem. Ordem unida e escrita. Não tem saída por onde você... Mas você mexe com muitas variáveis de saúde. Não, eu quero muito, né? Eu sou um cara que exige muito de mim mesmo. Para você atingir... Esse negócio é o processo da exigência. Eu não sou mole, né? Eu sou sério. Não sou mole. Vocês não acham? O João Aurélio que falou, não, o Valdo é exigente. Eu sou mais exigente é comigo. Mas o detalhismo entra firme aí. Pois é. É o cálculo. Você tinha colocado antes que se a pessoa tentou 3 meses e não continuou bocejando, tem alguma coisa errada, né? Tem. Eu tentei diminuir 1 hora e assim eu sentia muita dor de cabeça e bocejava o dia inteiro, mais de 3 meses. Então significa o quê? Que o meu corpo não tem a capacidade de... Não, você tem que se adaptar melhor, né? Você vai precisar de mais tempo. Talvez em 2, 3 anos você consiga. Tá. O que eu falo aqui é a média. A média geralmente é 1 ano. Tá. Agora lá ó, mulher, dependendo da época, devido ao processo hormonal, é diferente. Eu não falei isso, ninguém perguntou. Tá certo? Tem que olhar, tem que se adaptar. Professor, e como é que fica o caso dos médicos que é internacional tem que trabalhar 24 horas seguidas, 48 horas, Olha, todo 72 plantão horas. médico é negativo para a saúde dos médicos. Isso é regra internacional. Mas a pessoa tem que se adaptar e saber conviver com isso. Plantão é uma dificuldade. A maioria pega isso e pensa que é igual aos outros. E quer viver a vida igual aos outros. Uma pessoa que passou sem dormir e quer viver durante o dia junto com o povo do jeito que eles estão, tudo vígil, na vigília, vai criar problema para a pessoa. Com o passar do tempo, tem a opção de doença que aparece. Tudo é feito imediato. Então a pessoa nem liga que aquilo foi porque ela deixou de dormir. Isso é um perigo. Mas os médicos, quer dizer, estão na área da saúde, porquê que há essas leis? Porquê que isso não é alterado?
É incoerente, não é? Tem que trabalhar e não tem jeito. Mas 72 horas, 48 horas. O pronto-socorro precisa. Tem que ter 24 horas, não tem saída. Faz parte do serviço. São os ossos do ofício. Entende? Os espinhos da profissão. Mas depois a saúde paga, né? No caso da TENEPS, é uma rotina que a pessoa acaba predispondo assistência e processo energético. O senhor criou também uma rotina do ponto de vista intelectual, que é essa questão da madrugada, estar trabalhando. Tá? Isso daí, com relação ao FIEX, é uma predisposição, é algo que vai facilitar a criação do FIEX? Com o passar do tempo, você junta a fome com a vontade de comer. Você fica tudo de um ponto de vista de atacadismo. Então eu trabalho, seja a hora que for, topo qualquer parada, qualquer hora, do jeito que precisar. Vem quente que eu estou fervendo. Entendeu? Esse é o meu jeito. Agora, depois de muitos anos, você domina isso. Agora, o enumerador já falava isso para mim há muito tempo, há décadas. Você tem que chegar a um tempo que você domina tudo isso, que nada disso vai ser obstáculo. Eu estou mais ou menos nessa. Agora, tem ainda coisas que não são ideais. Uma delas que não é ideal. Você fica, às vezes, muito excitado, dá um processo de euforia. Isso não é bom. Você tem que estar superando a situação. Se deixar, você quer emendar tudo e ficar vígio e funcionando intelectualmente o tempo todo. Foi isso que eu fiz para fazer experiência há muitas décadas. Então eu falei assim, não, eu vou ficar com vigília física, praticamente ou fora do corpo ou dentro, quer dizer, a consciência contínua. Eu fiz isso durante 2 dias. Sem bocejar. Agora, eu posso fazer isso, mas eu teria que mudar muito dos meus hábitos aqui. Mas esses hábitos que o senhor tem... Então, isso aí daria a dispersidade total, completa. Que é aquilo, desperto, desassediado, permanente, total. Esse aí daria total. Agora, eu fiz isso para mim. Se eu me dedicar ao processo, eu faço. Mas é que não é a mesma coisa. Então, conclusão dessa história toda, dessa situação, tudo indica que quanto mais você evoluir com o processo de evolução lúcida, alta, com parapsiquismo e tudo mais, você vai ficar fora das passarelas, do palco, da ribalta, da rua. Então o anonimato do serenão praticamente parece que é uma coisa que não é só ele que quer. É a evolução que exige. Entendeu isso? Não? Entendi. Então, toda pessoa que não é na ribalta demais, igual eu aqui, todo dia eu apareço a vocês, e estou muito longe desse troço todo. Longe de evoluciólogo, longe de serenão, longe de tudo isso. Ainda tem um gap enorme entre essa condição e a outra. Oi, Valdo, na fatologia, na 7ª linha, eu queria entender melhor, não sei se já foi falado, a eliminação do rolo compressor das cerimônias do dia. Ah, sim. A eliminação do rolo compressor. Como que a gente pode otimizar essa situação? A vida está cheia de rolo compressor, de cerimônia, de etiqueta e do problema da educação, que é um caso sério. Tá certo? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu gosto da esteira aeróbica e não gosto de andar. Eu andei durante vários anos fazendo uma marcha apressada na praia de Ipanema. Mas sempre tinha rolo. É o vento que vem lá, a pessoa que vem, o outro que passa, um carro que vem. Isso, eu andava às vezes 4 horas da manhã. Eu tenho prova disso. O Loche foi comigo de madrugada lá, ele viu isso. O Alex foi comigo também lá. Sabe disso. Agora veja, na esteira aeróbica, você elimina as etiquetas todas. Você não tem que cumprimentar ninguém. Ninguém te para. Em Ipanema, não sei quantas pessoas eu tive que parar e falar, não, vou mandando. Para não criar problema para a minha andança, porque senão a minha caminhada está no espaço. Eu vou fora. Entendeu? Então, veja, isso é um exemplo que eu estou te dando do que é o processo de cerimônia. Entendeu? Agora, por exemplo, de madrugada, a cerimônia que você tem que ter é só com os amparadores, se você tem boa assistência. Senão, você tem que ter outras cerimônias. Que eu não sei. Entende? Você entendeu a lógica? Tem lógica para você?
Bom, aqui. Até complementando, como que o melhor jeito de otimizar esse processo em relação aos exercícios físicos, atividade física que a gente faz? No meu caso, por exemplo, eu posso fazer o horário que eu tenho à noite. Isso, de certa forma, atrapalha um pouco o sono. Você esquece, você não deve fazer nada disso agora, não. Só deve pensar quando sua vida melhorar. Eduardo, eu quero conversar com você, tá? Eu quero falar com você. Agora, quando terminar, você vai ficar aqui? Quero conversar um negócio. Mas você está entendendo? Qual é o horário melhor, nesse caso, para sincronizar a atividade física com esse processo? Aí você tem que... Você que tem que ver, mas agora, ó, se a situação está assim, você não deve pensar nisso, não. Você deve se adaptar ao seu trabalho hoje. E esquecer isso. Quando a sua vida melhorar, houver uma luz no fim do túnel, então você vai pensar nisso. Eu não recomendo essas coisas para quem está muito ocupado, não. Quem faz viagem demais, quem tem plantão de algum modo, quem tem horários que são fixados, vamos dizer, definitivos e fatais, não deve pensar nisso. Entendeu? Não deve. É bobagem, eu sei. Agora, ó, anota tudo e fala, daqui uns tempos eu vou chegar lá. Até é bom, sabe? Porque até lá você já vai vendo mais detalhes, já vai vendo outras coisas. Quando você entrar, você está doido para pegar o negócio para ver como é que faz. Então, isso vai te ajudar muito. Tá entendendo? Ajuda. É importante. Mas, por enquanto, não. Adapte-se ao trabalho e não pensa em outra coisa. Coloca o trabalho como primazia, como privilégio, como prioridade. Esquece o resto. Todo o resto vira em função. É o melhor. Quais os cuidados ao levantar correndo? Como planejar na noite anterior o dia seguinte? Levantar correndo. O que a pessoa quer dizer com isso? Ela já acorda e tem compromisso rápido, tem que... Não, isso aí é o seguinte, morde na língua e fala para você, amanhã eu não vou fazer isso mais. Não tem nada que fazer cuidado, não, é evitar isso. Isso aí é bobagem. Acordar mais cedo. Bobagem, a gente não deve ser apressado em nada. Quem é apressado, você sabe, tem um monte de coisa dos provérbios populares aí, você sabe tudo o que acontece com a pessoa. Come cru, como é que é mais? O que mais? Tem um monte, todo mundo sabe. Então, ó, vá para aquele lugar aí. Meu amigo, pensa bem, olha a vovozinha. Como planejar na noite anterior o dia seguinte? É só pensar, né? Colocar no papel, ver o que a gente faz, examinar tudo. A gente vê que aí, nessa pergunta, tem uma opção de coisa que está lá na cadeia, mas não pode falar o que é. Depois você conversa comigo que eu explico tudo, pessoalmente, da boca para o ouvido. É o melhor, né? Tem certas perguntas aqui que a gente precisa ser só atrás dos bastidores. Não tem outra jeito. Mas, pô, de vez em quando eu sinto, sabe a ideia? Tem mais coisa. Está ali atrás.